De volta, agora sim, estabelecidos. O William Tavares, ESPN Brasil, narrador, apresentador. A gente vai falar muito sobre essa história. Seja bem-vindo, William. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Forte abraço. Pô, obrigado, Léo. Prazer é todo meu. Pessoal do Manchete Esportiva, falei com o Léo que eu assistia a Manchete Esportiva quando era na época da Manchete, né, rapaz? Paulo Stein, aquela galera toda, João Saldanha ainda, Milene, enfim, muito legal. Falei, nossa, que nome sugestivo. Me lembra muito a infância, bons tempos de futebol na infância. É um prazer estar com você, com todos aqui. Vai ser muito legal esse papo. Pois é, e eu quero começar falando com você, porque no futebol tem muito cara que bate com a direita e que bate com a esquerda, né? Mas no jornalismo, como é que chama? Quem é produtor, faz edição, reportagem, apresentação, narrador, editor-chefe, como é que denomina esse cara? Seja bem-vindo, chega mais. Isso aí é maluco, viu? Isso aí é maluco, louco, isso aí é um doido. Não, isso é o famoso faz tudo, né, cara? Assim, eu apresento, eu comecei fazendo reportagem, aí depois comecei a apresentar vários programas, então por estúdio e tal, você não consegue lidar com reportagem, porque a reportagem demanda um bom tempo, né? Acabei saindo um pouco da rua, mas fui para narração também. Sirvo cafezinho, faço meio campo ali se precisar, tranquilo. E as outras funções exerci em outras emissoras, né? Fui editor-chefe, editor. É o seguinte, quando eu comecei a minha carreira, quando eu era estagiário ainda, eu falei assim: é o seguinte, meu filho, o que você quer fazer? Eu queria lidar mais com esporte e queria trabalhar com rádio, ser apresentador, repórter e tudo. Aí eu falei assim, bom, deixa eu aproveitar o estágio para fazer as outras coisas também, para aprender tudo, porque se não der certo por um lado, acho que eu não morro de fome, eu consigo o outro lado, né? Então eu fui aprendendo de tudo um pouco para poder me virar, né? Exatamente. O William, logo que eu chamei ele para a gente conversar, tentar essa abordagem, a gente ficou um tempão conversando Foi. e enfim, foi super agradável, super gente fina, a gente bateu um longo papo aí, eu ficando no pé dele. William, conseguiu? Ele falou, peraí que eu preciso me ajeitar meu horário, porque tem batendo com o seu horário, né? E eu no pé dele, vamos, William, você precisa arrumar um horário pra gente aí. Que bom que deu certo. Você sabe que é loucura, pô, até você falar isso que não é frescura só, fala, tá em quarentena, tá em casa, né? Ih, rapaz, tá fazendo nada da vida, tá de boa e tal. Rapaz, você não tem a loucura que é a quantidade de lives, podcasts, os pedidos, além das coisas da TV, né? Tem coisas, além do programa, tem uma série de coisas que a gente faz, até de marketing na TV e tal. E, cara, de repente a agenda tá cheia. Hoje eu tava acompanhando vocês, eu mal consegui acompanhar, porque começou a pintar um monte de pedidos. Tinham 5, 6 pedidos de live, podcast e tal. E assim, eu vou tentando atender todo mundo, né? Porque, pô, acho que é importante falar com todo mundo, dar atenção igual para todo mundo. Mas às vezes é complicado, rapaz, não consigo atender a demanda. Fala, segura um pouquinho, semana que vem e tal, me lembra, manda uma mensagem e a gente vai tentando dar um jeitinho, né? Com certeza. Deixa eu cumprimentar o Silvio, que chegou agora nesse bloco. Seja bem-vindo, Silvio. Chega mais. Valeu, tamo aí. O Silvio fez questão, viu, William? Porque o Silvio ele é nosso jornalista também, ele fica mais em bastidores, mas aí quando confirmou sua presença, falou, opa, do WT eu preciso participar. Que bom, fico feliz, obrigado. Porque é como a gente estava comentando, é um dos melhores, né, que mantiveram na ESPN depois da reformulação do começo do ano. Então, assim, é sempre bom participar de um bate-papo, que eu, como jornalista, isso vai acrescentar bastante, essa troca de experiências, cara. É muito bom, muito bacana mesmo. Obrigado, William. William. Enquanto os meninos vão se habituando e vão saindo do susto de conversar com o William Tavares, eu já vou introduzir essa conversa já. Você começou, claro, uma história sua bacana na faculdade, que você teve problemas para pagar a faculdade, depois se formar. Cara, conta um pouco disso pra gente. Meu Deus, cara, a minha faculdade, menos o Itaquerão pro Corinthians, entendeu? O negócio era assim, parecia uma dívida que não ia pagar nunca, né? Não tinha o dinheiro da bilheteria, não tinha nada, um negócio muito sério. Mas assim, a história foi a seguinte, né, cara? Eu comecei a fazer a faculdade e fui na raça, né? Fui na raça porque eu sabia que eu não tinha uma condição tão boa assim para pagar a faculdade, mas fui na raça. E acabou que o trabalho que eu fazia, eu era gerente de locadora da Blockbuster, vocês lembram? Tinha Blockbuster, aí Savassi, tinha Blockbuster e tal, etc. Eu era gerente e tudo. E a hora que eu passei na faculdade e tudo, os horários ficaram incompatíveis. E aí o meu gerente regional já estava invocado comigo, que eu tinha feito uma série de coisas e tal. Ele falou, chega e tal, vai embora. Putz, aí caiu a casa, né? Fiquei sem dinheiro. E a faculdade, o meu pai no começo começou a me ajudar, mas ele também não podia muito, eu também tinha dificuldade, eu não contava com meu pai para pagar a faculdade, porque sabia que ele não podia. Rapaz, eu paguei o primeiro ano e meio
e os outros 2 anos e meio eu não paguei, mas não paguei assim no calote, não é lá, conversava e tal, olha, tá difícil, não consigo aqui, pera um pouquinho, renegocia, vamos tentar aqui a matrícula, vamos tentar. Chegou uma hora que eu nem estava matriculado mais. Só que assim, eu batalhava muito, cara, eu pegava tudo que era estágio, eu ia em tudo que era TV, rádio, jornal, site, então, me virando, e os professores viam isso, então o pessoal foi tolerando, foi deixando eu entrar. Chegou uma hora que eles não estavam permitidos de me dar a nota, não podiam me dar a nota, mas eu fazia as provas, e eles guardavam as provas, eles tinham as notas com eles. E eles só me davam um ok. Eu chegava lá, falava assim, vem cá, e aí, hein, como é que... Não, William, foi boa a prova, tranquilo, fica sossegado. Ah, não sei o quê. Não, pode ficar sossegado, aquela prova tá tranquilo, só não posso te falar a nota. E aí, no final das contas, eu acabei me formando, eu fiz um acordo com a faculdade, eu passei a trabalhar na TV, a Santa Cecília TV, que era a TV da faculdade e tudo, e aí eu fiz um acordo, né? Parte do salário destinado a pagar esses 2 anos e meio que eu fiquei devendo. E aí eu fiquei mais 2 anos e meio, né? Pagando a faculdade até sanar tudo, e eu costumo brincar, né? Porque agora tem as catracas eletrônicas lá, que o pessoal não pagou matrícula e tal. Tem várias universidades, assim, vários lugares que assim, a pessoa não entra, né? Não tem acesso. Tem uma homenagem lá para mim, chamam-se Catracas WT, né? Então, homenagem, foi por causa minha que colocaram aquelas catracas lá. O Edson? Ô, William, boa noite. Prazer ter você com a gente aqui, né? William, nós fazemos um programa de mesa redonda regional. Nosso programa ele já tem cerca de 5 a 6 anos que ele está no ar. E agora com o Facebook transmitindo, o YouTube transmitindo, facilitou muito a vida da gente, né? Mas lá atrás a gente apanhava demais. Não era igual você sofreu, a gente sofreu. O Edson tá indo para 9 anos. 9 anos, né, mano? 9 anos. 9 anos, mano. O primeiro programa, pra você ter uma ideia, a gente fazia no quintal da casa da minha mãe. Só pra você ter uma noção. Sensacional. Então, e a gente, pro Léo conseguir controlar esses caras todos aqui, se degladiando, principalmente hoje que o presidente estava no programa, não é fácil. Como é para você, quando você apresenta a mesa redonda da ESPN, segurar aquela turma lá que não deve ser muito fácil também não, né? Olha, vamos lá. No começo, né, isso em 2011, eu tô lá, eu tenho esse tempo aí, 9 anos também, né, o tempo que eu tenho de ESPN, vou fazer 10 anos em janeiro do ano que vem. Esse tempo que eu tô, o começo foi mais difícil, porque você imagina um cara chegando da cidade de Santos, uma cidade menor, que adorava esses caras, que tinha esses caras como referência, estou falando de vários que passaram e que ainda estão lá, e você sentar à mesa, você tem que cortar esses caras. Você olha pro tamanho do cara e fala, como é que eu vou cortar ele agora, hein? Como é que eu vou chegar aqui e falar, peraí, corta daqui. Foi complicado no começo, mas com o passar do tempo, você vai conhecendo as pessoas, você vai convivendo diariamente com elas, você vai trocando ideia, algumas viram realmente amigos da sua vida. O Zé Elias é um amigo que eu tenho, o Zé Elias é praticamente um irmão que eu ganhei ali na TV, né? Trabalha comigo diariamente, é uma pessoa maravilhosa. E outros que de repente você não tem um convívio fora do trabalho, mas quando você está ali no trabalho, você está conversando, está falando, trocando ideia, e você vai conhecendo um por um e sabendo também exatamente qual é o ponto forte de cada um. Ó, vamos supor, vamos falar do assunto do Tite, qualquer assunto seja do Tite. A gente já sabe que tem um que é contrário à linha do Tite, outro é favorável à linha do Tite. Então você já sabe como jogar, por onde começar, mais ou menos tem uma ideia do que aquele vai falar, do que o outro vai falar, então você meio que já tem uma ordem ali no programa, né? Por você, com o tempo, ter afinidade, conhecer as pessoas, você vai ficando mais à vontade. Então você já sabe, você já tem mais ou menos uma ideia de como é que a coisa vai se entender. E as pessoas estão fazendo com você, elas já sabem como é que é seu comando também. Agora sim, quando o bicho pega, quando a coisa esquenta, a gente sabe, né? Para o programa de debate, quando a coisa esquenta, é legal para o programa de debate, é bacana. Não é legal quando todo mundo concorda. É chato pra caramba quando um complementa o outro e morreu o assunto, né? Não tem graça. Então, assim, quando a coisa tá pegando, eu deixo. Mesmo que fique entre 2 pessoas num programa que tem 4 pessoas. Aí, no ar, ali no estúdio, eu já vou meio que sinalizando. Segura um pouquinho, para um pouquinho aí, segura aí, deixa eu terminar aqui. Peraí, agora vou para lá, ó, vou para lá, tenho que acionar fulano ali, entendeu? Eu já vou meio que coordenando, meio que orquestrando o negócio. Então é a questão da afinidade, é a questão de conhecer as pessoas, ter mais liberdade
e às vezes no olhar, num gesto, a pessoa já sabe quando é para parar, quando não é para parar, quando a coisa está pegando, quando pode cortar o outro, quando não pode cortar. Mesmo assim, não é uma ciência exata, viu? Tem momentos que a coisa sai um pouco do prumo e tudo. Se estiver bom, a gente deixa, senão a gente corta. Evandro? Eu queria saber como é que funciona fora da TV, porque a gente sabe que São Paulo é uma cidade caótica, né? Eu conheço bem São Paulo, tenho até parentes no mesmo bairro lá da ESPN, de Perdizes. Como é que funciona assim, fora do ar? Porque a gente tem um trânsito, né? Às vezes você tá num programa de manhã, aí tem um jogo da seleção, aí de tarde tem uma linha de passe. Como é que funciona essa logística? Legal tua pergunta. Tem um pouco de emoção aí nessa história. Vamos lá. A gente tenta. O meu caso, ele é um tanto atípico, né? Porque assim, eu moro numa região de São Paulo, que ali é Vila Mariana, Chácara Clabim, e eu vou 10 minutos a pé, eu tô no metrô. Aí o metrô, em 15 minutos, leva até a Estação Sumaré, mais 10 minutos a pé eu tô na ESPN. Então a minha situação é muito atípica. Eu nem tenho carro, eu não gosto de carro. Não curto. E carro em São Paulo é uma loucura. Você usando o metrô, você vai muito mais rápido. Principalmente nos meus deslocamentos. Então, assim, eu não sofro tanto com isso. Mas você tocou num ponto importante. Às vezes tem o jogo. Cara, quando tem o jogo e você tem um programa pós-jogo, vai pra TV antes do jogo. Assiste o jogo lá. É o que funciona para todo mundo. A não ser quem mora muito perto, o Jean Odd mora perto, acho que o Mauro também mora relativamente perto e tal. Esses caras fazem um deslocamento, às vezes conseguem no intervalo do jogo, eles veem o primeiro tempo em casa, no intervalo eles se deslocam e chegam lá para ver o programa. Qualquer coisa eles vão acompanhando no rádio e tal. Mas assim, o ideal aí, logisticamente falando, você tocou num ponto importante, porque São Paulo realmente... E mesmo o metrô, né? Eu falo que é uma situação atípica, às vezes dá um problema, chove e tal, o metrô vai mais devagar, fica parado mais tempo nas estações e tudo. Então, quando eu tenho um pós-jogo ali, meu amigo, é direto pra TV antes do jogo começar. E eu vejo o jogo com a galera. E é muito legal ver jogo lá na TV. É muito legal porque, principalmente quando tem jogo de clube e tudo, aí os torcedores, eles afloram na redação. Aí é muito legal, tem provocações, tem brincadeira, não fica uma zona, claro que é uma redação, são jornalistas e tudo, mas tem uma provocação daqui, de lá e tal, então é gostoso de assistir jogo lá. E às vezes quando é um programa, até tem o jogo, mas o programa é 2 horas depois, eu também vou antes por assistir as coletivas, né? Porque as coletivas elas vão alimentar muito a discussão depois do programa. Silvio? William, tem 2 perguntas aqui, você tocou num ponto bacana. Por que vocês estão usando blazer, cara? O começo antes era tudo camisa, era muito bacana, não tem a coisa da Disney vocês usarem blazer? Foi uma determinação superior, já posso te responder de pronto, foi uma determinação superior. Foi uma mudança, você vê, tinha projeto, desculpa te interromper, para já responder isso, de mudança de cenários e tal, que deve acontecer, mas em virtude da pandemia a coisa parou, então talvez só para o ano que vem. Isso passou também pelo figurino, né? Coisas da nova administração e tudo, e aí quando se projetou o novo figurino, é blazer, e talvez outros programas venham a usar blazer também. A minha outra pergunta o Mauro César é turrão fora da televisão, mesmo que lá é uma artimanha que ele usa? Uma coisa que eu vou falar para o Mauro e que eu falo para todo mundo na TV é o que é ali, de verdade, não tem personagem, não tem, sabe, vou fazer esse personagem aqui, eu vou falar tudo diferente só para contrapor, eu vou ser o cara do contrapor. Não, o Mauro é assim. Eu trabalho com... o Mauro desperta paixões e ódios, né? Ele sabe disso, posso falar tranquilamente. Eu vou te falar assim, eu até um tempo atrás eu sentava frente ao Mauro, né, aqui na redação. O Mauro, cara, assim, de verdade mesmo, é um aprendizado tá ali frente ao Mauro César, do ponto de vista jornalístico. O que esse cara apura de coisas, o que esse cara tem de fontes, esse cara entrevistando as pessoas ali pelo telefone, sabe? É uma aula.
seria muito legal que os outros meninos estagiários, o pessoal que trabalha na TV, passasse pelo menos um dia acompanhando ali como é que é o processo do Mauro César. Agora sim, ele não para, viu, cara? Você vê que ele tem o programa lá no UOL, Posse de Bola, ele tem o blog no UOL, ele tem a TV, a ESPN, ele tem a Rádio Bandeirantes, ele tem o Estado de São Paulo, ele tem um outro jornal também que ele tem coluna no Paraná, ele tem a live dele, tem o canal dele no YouTube, ele não dorme, cara, é verdade. Já tive conversas que demoram assim 2 horas, 3 horas da manhã, o Linha acabou 11 da noite, sabe? Ele não para, ele é irrequieto o tempo todo, ele não aceita as coisas, ele vai lá, ele não determinada resposta não ficou boa para ele vai para outra fonte, ele vai... É uma aula de jornalismo. Agora, sim, o Mauro é uma figura divertida, ele é engraçado, ele brinca comigo com a história de filme de tubarão, de cinema, sabe, ele tira uma onda, ele é um cara divertido, sim, mas essa coisa do tubarão, ele é assim, viu? Ele é assim, o temperamento do Mauro é assim. E até, tá vendo, essa coisa de sentar em frente ao Mauro, né? Me proporciona isso. Eu vejo o jeito dele também lidando com outras coisas no dia a dia. Ele é assim, cara. Ele é assim. É a brincadeira do pife, do paté. Ele é assim o tempo inteiro, questionador, irrequieto e incomodado o tempo todo. Um dos outros que fazem valer a pena assistir a ESPN, né? Porque apesar dele ser turrão, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Excelente profissional. Sim, exatamente. E aí é aquela história. O cara com a personalidade do Mauro, é isso. Ele vai gerar... Quem gosta, ama. Quem não gosta, odeia. Ame ou deixo. Exato, ame ou deixo. Não tem nem caminho. Mas ele é um dos jornalistas... Cara, se a gente juntar todas as editorias, esporte, meio ambiente, cultura, política e tal, se juntar todo mundo no pacote, ele é um dos jornalistas mais relevantes do país, na minha opinião. Eu não estou puxando o saco do Mauro, tem muita gente que fala no Twitter, você puxa saco do Mauro. Não é, cara, eu admiro o trabalho dele. Você falando sobre o Mauro César e também sobre o Zé Elias, aí eu queria te fazer um paralelo. Você trabalha com o Zé Elias no Futebol na Veia, um perfil, e depois encara o Mauro César no linha de passe. Como é que é administrar essas diferenças? Olha, o Mauro, embora eu conheça bem os dois, saiba até onde eu posso ir com os dois e o que arrancar dos dois também, são perfis completamente diferentes. E o que você está falando que acontece num programa e depois o perfil do outro, às vezes no mesmo programa eu tenho perfis diferentes, né? É saber como lidar. O Mauro, cara, ele às vezes você pegar ele no mau dia, você pode tomar no meio. Você pode levar uma porrada ali no meio. Entendeu? Se ele tá meio injuriado com alguma coisa e você de repente falou alguma coisa que ele discorda, dependendo do dia, a discordância dele é mais veemente. É pum! Eu acho que esse assunto não é relevante. Sabe quando você coloca um assunto... Mas eu acho que esse assunto não é relevante. Esse assunto não é importante. Eu acho que nós temos... Quer dizer, ele de verdade, ele nem tá pensando se ele tá te insultando ou não, ele não tá te sacaneando, ele não tá te dando uma rasteira. É a forma dele de pensar e sai. E às vezes você olha e fala assim, caraca, bicho, pô, tudo é relevante. A gente discutiu isso aqui na reunião de pauta, a gente pensou, falou, não, o bagulho não é relevante. Né? Tá todo mundo falando que isso não é relevante. Só que aí o cara pega um outro viés do assunto e você fala, caramba, meu, olha, opa, até caiu aqui. Tá tranquilo. Volta aqui, estamos de volta aqui. Eu bati aqui na mesa, caiu. O negócio tá meio aqui MacGyver, sabe? Mas vamos lá. Pronto. Bom é que a internet tá boa, isso já é ótimo. E aí você fala, caramba, ele foi por um lado, né? E, pô, a gente não tinha pensado, vamos explorar por aí. E aí é aquela coisa, você acha que tá bom, cara? Você continua com o que ele tá falando. Bacana. O Zé Elias, ele não vai fazer isso nunca. Né? Então, assim, o Zé Elias eu já espero mais ali o que vai rolar. O Mauro, embora eu conheça e tal, tem dias que é assim. Então, nessas horas, o apresentador tem que respirar fundo e entender, porque eu conheço o Mauro. Outro, talvez, o Paulo Andrade conhece o Mauro, outro, talvez, ia se doer, entendeu? Como eu já conheço e sei que aquilo não é sacanagem, não é o meu jeito do cara, tudo bem, toca o barco e vai embora, sem vaidade, e vambora. Mas tem que saber. Por isso que eu tô ali na redação, eu tô de olho no Mauro para ver, vamos ver que dia que ele tá hoje, se tem alguma coisa irritando ou não, para saber como é que vai ser. Ô William, quero dar uma pausa no futebol e a gente vai um pouquinho no passado, para depois a gente vir de volta.
Você gostou da Gosto. a sua paixão pelo cinema? Olha aí, pronto, tá vendo? Deixa eu ver. Cara, a paixão pelo cinema que é pau a pau com o futebol, hein? É bom que se diga, é pau a pau, cara. Quando eu não tô vendo um jogo, não tô vendo um programa esportivo, eu tô vendo um filme, eu tô na internet acompanhando alguma coisa de filme, tô lendo um livro sobre futebol, um livro sobre filme, enfim, por aí. E qual o filme predileto? O filme predileto é Pulp Fiction. Eu sou fã do Quentin Tarantino. Fã do Quentin Tarantino. O pior filme do Quentin Tarantino ainda é bom, e não tem pior, né? Eu digo que tem menos ótimo, eu costumo dizer, do Tarantino. Mas tem uma trilogia que você gosta mais. Mas, cara, assim, no coração é De Volta ao Futuro, né? Foi um absurdo. Você sabe que eu tô lendo aqui, inclusive, cara, deixa eu ver se dá pra eu pegar aqui. Peraí que eu vou mostrar, só um segundo que eu vou mostrar pra vocês o que eu tô lendo. Foi bom você tocar nesse assunto, é rapidinho. Tranquilo. O Evandro também tá pegando um livro ali, uma camiseta? A camiseta. Por sorte, pô, que Não, coisa maravilhosa. Aí. Ó, tá vendo só? Olha o que eu tô lendo Tarantino. aqui. Olha o que eu tô lendo aqui nas férias. Fantástico, hein? Agora tem um livro De Volta pro Futuro, não tem? Os bastidores. A Clara, minha menina de 1 ano, tem um livro de Volta pro Futuro. Estamos só esperando ela dar uma crescidinha pra... Já vai crescer com ótimas influências, né? Foi o primeiro livro que ela ganhou. É fantástico. E esse livro aqui dos bastidores eu comprei há uns 3 anos, só que é tanta coisa para ler, tanta coisa para fazer. Eu parei na quarentena, olhei para ele e falei assim, agora eu e você, vamos lá, meu filho. Então, quando eu tenho a brechinha, você vê que ele fica aqui do lado, né? Dá a brechinha, pá, vou lá dar uma lidinha, é fantástico. Como começou a paixão pelo cinema? Então, a paixão pelo futebol veio do meu pai, a paixão do cinema veio pela minha mãe, né? E a gente fazia umas sessões de cinema, minha mãe sempre gostou, minha mãe gostava de Gordo e o Magro, Jerry Lewis, né, das comédias e tudo, aí também gostava dos filmes do Stallone, anos 80, aquelas coisas de exército de um homem só, né, era muito legal, isso tudo de matar e tal. E aí a gente juntava para fazer umas sessões à noite em casa, que a Globo transmitia filmes na época de inverno, em julho, férias, transmitia filmes todo dia à noite, tinha um filme especial e tal, pá. E a gente se juntava, cara, porque em Santos já fez frio, já em Santos, lá há uns 30 anos teve frio em Santos, agora mas teve. E aí a gente se juntava lá no sofá e tal, juntava as cobertas, e aquilo era um evento. Parava à noite para todo mundo sentar e ver o filme direitinho. A gente não tinha videocassete, na época não tinha condição ainda de ter videocassete e tudo. Então a gente parava para ver na TV. Então tudo isso foi me influenciando. Eu estudava na escola, saía da escola com um amigo meu, ia passando nas locadoras, porque isso um dia existiu, né, locadora, era muito legal, e a gente ia nas locadoras pegando pôster, pedindo pôster de filme, aqueles displays e tal, levava para casa, colocava na parede, furava a parede do quarto todo, enfim, minha mãe deixava, tudo bem, e era muito legal. Então isso foi me estimulando a gostar de cinema, a ver filme, a entender e tudo, tanto é que é paixão, assim. Eu tenho ideias de coisas para fazer com relação ao cinema também, só preciso de tempo, né? Estou fazendo uns cursos online também, de roteiro, de filme e tal, que a minha ideia é no futuro, me estabelecer também como um crítico de cinema. Não abandonar futebol de nenhum, mas estabelecer como uma segunda via aí, quem sabe um crítico de cinema, enfim, falar sobre o tema que eu adoro. Não, você falou sobre... já existiu locadora, o Edson foi proprietário de um. Fala um pouco sobre isso, viu, Edson? Tá brincando, Edson? Putz, que legal, cara. Exatamente, quando você falou da Blockbuster, aí eu trabalhei com videolocadora durante 20 anos da minha vida. Eu fui fechar minha loja 2 anos atrás. Rapaz, você ficou 2 anos atrás ainda? Você foi guerreiro. Até 2 anos atrás eu ainda fui mantendo o negócio por paixão, né? Porque a gente que gosta, você sabe como é que é. Quando você gosta do negócio, você não quer largar. Então era uma paixão absurda. E eu faço uma pergunta para você que eu, particularmente, sinto muita falta. Que eu ligo a TV aqui, Netflix. Vou passando o controle lá. Já sei o que você vai falar. Chato da porra, velho. É muito chato. Você não sente falta de chegar na videolocadora, pegar e ler da capinha, ler a sinopse? Você acha que só eu que sou doido? Ou se você também sente essa falta, William? Não, se você é doido, eu também sou. Porque é o seguinte, cara, eu ia falar justamente isso. Foi boa a sua pergunta. Cara, eu tava comentando esses dias, não sei com... antigamente, você
você reservava o filme na locadora. Tinha locador que não trabalhava com reserva. Mas você chegava aí na semana, você não trabalhava com reserva? Trabalhava. E aí você chegava no final de semana, falava, bom, eu quero ver o filme X, Y, Z. Às vezes tinha pacote, pegava 3 ou 4, ficava um dia a mais. O filme 24 horas você devolvia um dia antes. Mas enfim, tinha esses pacotes, era muito legal. O filme 24 horas era o lançamento, né? E aí você ficava na expectativa. E às vezes a pessoa não devolvia o filme, atrasava. E aí você ficou na expectativa de ver o lançamento, aí tá, sei lá, Bad Boys para sempre, vai, no lançamento. Cara, você ficava a ver navio, você ia ver os outros filmes, aí ficava aquela luta na semana seguinte, sabe? Porque quando era lançamento, cara, todo mundo em cima, todo mundo queria. A Blockbuster tinha os seus 50 cópias, lá, as suas 50 cópias do principal lançamento. Mas as outras locadoras tinham 3, eu não sei o teu caso, mas às vezes era 2, era, né? Cópias, era alguma coisa assim. E era duro, às vezes, de conseguir. Então, talvez essa dificuldade, essa coisa de ir na locadora, ficar ali no balcão esperando voltar. Outra, você entrar ali, conversar com as pessoas, conversar com o atendente, olhar a caixinha, a sinopse, bater o olho, aquela coisa prazerosa, social, né? De você andar dentro da locadora, olhando tudo. Mesmo que você já tinha entrado ali 5, 6, 10, 15 vezes, você ia lá, olhava... Tinha até o cheiro do plástico, né? O cheiro do plástico, exatamente. Todo esse processo eu sinto muita falta, porque hoje é muito simples, cara. Eu quero ver o Bad Boys para sempre. Eu vou lá, 2 botões, pum, entrou. Pô, legal, claro, eu tô com o filme garantido ali a hora que eu quiser. Mas tinha uma magia, tinha uma coisa, né? E eu trabalhei em várias locadoras, não só na Blockbuster, em outras também. E agora eu posso falar também, à vontade já faz muito tempo, cara. A Blockbuster não era tudo isso, não. Legal eram as locadoras de bar. A Blockbuster tinha muita cópia do lançamento, mas você queria um outro filme, uma outra alternativa, tinha pouca coisa. Era muito fresca também, não gostava. Não. Trabalhava lá para ganhar dinheiro também, mas eu gostava das outras. Trabalhava na Blockbuster e alugava filme na locadora da esquina. Não, só para você ter uma ideia, eu tinha no meu catálogo, assim, nos tempos áureos, né? Eu cheguei a ter 12 mil filmes. Olha, rapaz. Pô, tremendo catálogo, caramba. Aí, você ia procurar filme lá de 10, 15 anos atrás, a gente tinha, né? E isso que era uma coisa legal. Você tem que entregar fita rebobinada. É uma coisa meio besta, né? Mas até isso aí a gente sente falta dessas coisas. E para quem gosta de cinema, pô, locador era demais. Era... O universo, né? O universo inteiro. Eu sinto falta pra caramba, era muito gostoso. William, deixa eu voltar pro futebol. Claro. Assumidamente, você é torcedor do Santos, acompanhou muita luzinha, e acaba que com isso você acaba apanhando um pouco disso também, né, William? Porque a gente, ou não, porque a gente vê que às vezes, principalmente o presidente do Santos, o Zé Carlos Pérez, às vezes está meio na bronca com você. Será que é porque você realmente assumiu essa postura de ser santista e às vezes a cobrança ele entende de forma pessoal? Você acha que isso acontece também? Claro. Acho que com todos os dirigentes, jogadores e tal, ou a maioria, que tem um jornalista que se declarou o time e tal, você pode entender por um lado ou por outro. Que nem eu tenho na realidade, eu tenho mais problema com o torcedor do Santos do que necessariamente com o torcedor de outro clube. Torcedor de outro clube é uma coisa pontual, assim, uma coisa, ó. O Lucas Lima, já no último ano do Santos, já não foi o mesmo. O Palmeiras levou o Lucas Lima, foi super valorizado e tal, papapá, o Lucas Lima tamava. Aí vem alguém do Palmeiras, um torcedor do Palmeiras lá. Você é viúva do Lucas Lima, tá com invejinha, porque você é santista, nós tiramos o Lucas Lima do Santos. Ponto. Uma vez eu critiquei o Gabigol já faz tempo. Tá com invejinha porque o Gabigol foi pro Flamengo. Criticou o Corinthians porque você é santista, chupa, 7-1 eterno lá de 2005, tem essas coisas. Isso faz parte, cara. O futebol é passional. Você ficar me irritando com essas coisas é melhor eu não fazer mais, é melhor, sabe, não me expor. Então isso faz parte do jogo, porque eu, como torcedor, cara, né, do meu lado torcedor, já teve um jornalista que olhava e esse cara aí pega no pé do Santos, não dá espaço pro Santos, não sei o quê. Eu também tenho meus repentes. Agora, com a torcida do Santos é uma coisa curiosa, cara, porque, claro, o pessoal adora e tal, fica feliz de ter um jornalista santista no comando de um programa e tal, porque realmente, se você comparar com a torcida do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, que são os rivais diretos aqui em São Paulo, cara,
tem muito mais representantes na imprensa do que santistas, né? Então, para eles é uma vitória, ainda mais sendo da cidade de Santos mesmo, né? Mas qual é o problema que eu enfrento? O problema que eu enfrento é que aí o pessoal confunde. Muita gente acha que eu tenho que ser assessor de imprensa do Santos porque eu torço para o Santos. E a minha resposta básica é a seguinte, meus amigos: da porta para dentro eu sou jornalista. E se o Santos for bem, parabéns, vou elogiar. Se o Santos for mal, eu vou criticar. Entendeu? Se um dia o Santos, eu não tiver mais na ESPN e o Santos me pagar para ser assessor de imprensa do Santos, aí eu vou defender o Santos, que eu sou assessor de imprensa. Do contrário, o que é bom, o que é ruim. E eu tenho criticado muitas administrações do Santos, porque eu acho que a situação financeira que o Santos chegou é culpa do Pérez, é culpa do Modesto Roma, é culpa do Odílio, é culpa da última administração do Laor. Laor foi ótimo na primeira administração, Libertadores e tudo, mas depois o Santos gastou dinheiro em contratações absurdas, erradas, sabe, umas coisas assim, e o Santos perdeu o rumo. Tanto é que sai uma administração, a outra entra, tá devendo a floricultura, tá devendo celular, tá devendo não sei o quê, aí dá uma reerguida, aí daqui a pouco vem outra administração, tá devendo para esse, para aquele outro, tem dívida na FIFA, tem não sei o quê, vamos tentar resolver, aí de repente abafa tudo, parece que vai tudo bem, aí vem a outra, e aí essa oscilação que me irrita profundamente. Eu acho que a administração do Pérez errou muito. O Sampaoli foi um grande acerto. O pessoal de Minas aí vai ver o trabalho do Sampaoli é muito bom. Ele é difícil nos bastidores, ele é um cara difícil, chato pra caramba, duro de lidar, mas ele é muito competente, muito competente. E teve seus erros, claro, você pode apontar Cueva, Felipe Aguilar e tudo, pedidos dele. Mas enfim, eu acho que o presidente do Santos tem uma série de erros. E aí não dá. O Mauro Betting costuma dizer que talvez para a gente torcer pelo clube, a gente sem perceber passa um pouquinho do ponto, na hora da crítica. E eu tô com ele. Eu acho que às vezes sem perceber eu passo, quando eu passo um pouquinho do ponto, não estou dizendo que eu estou sendo injusto e tal, mas talvez eu falo mais do que eu deveria, né? E isso pega. Às vezes o torcedor do Santos fica bravo. Uma vez, pra você ter uma ideia, quando tava aquela briga do impeachment, o Rolo, vice, né, o Orlando Rolo com o Pérez, a minha produção chamou o Orlando Rolo. E eu cheguei e falei assim, vem cá, mas vocês chamaram o Pérez? Não, porque eu falei, que não? O jornalismo, dois lados, cara, tem o impeachment, aí o cara tá metendo o pau, o outro não vai se defender? Pode ligar para ele agora e arruma um espaço no programa para ele vir, na segunda, na terça, a entrevista com o Rolo era na sexta. Caiu nas minhas costas, quando apareceu o Rolo, William, tá vendo? Por isso que ele fala mal do Pérez, porque ele colocou o Rolo no programa, ele é pró-Rolo, não sou pró-Rolo, olha essa frase, pró-Rolo. A gente sabe bem o que isso significa, viu, William? A gente sabe bem isso. Nossa, nós já passamos situação semelhante aqui. Eu imagino, nos bastidores, cara, eu que tinha defendido para o Pérez vir, falei, fala para o Pérez vir no programa. E a última vez que o Pérez foi, eu falei para ele, porque eu sempre falo, cara, uma coisa que eu gosto de pontuar. Quando vai no programa uma pessoa que eu critico, tá, ou que eu discordo de uma série de coisas, a primeira coisa que eu falo para a pessoa, quando ela está no ar, é o seguinte, fulano, ciclano, é o seguinte, eu tenho criticado muito você aqui no programa, eu discordo de uma série de coisas que você faz, e vamos ver hoje é a oportunidade para a gente tentar esclarecer essa situação, tá? Uma coisa que eu tenho batido muito em você, porque eu acho muito ridículo o jornalista que dá porrada, e quando a pessoa vai, ele fica, né? O anfitrião, e tal, não sei o que, mas você tem que ser claro. Eu não concordo, eu vejo jornalista passando o pano depois de dar tanta porrada, eu falo, pô, gente, ridículo, deixa até de ver o cara, para mim perde a credibilidade. William, me tira uma dúvida aí, que a gente até sofre aqui um pouco mais. Como é que vocês fazem uma reunião de pauta, cara, sem ter nada, tudo parado? Tem programa todos os dias, vários programas durante o dia. De qual pedra que vocês tiram leite aí? Nós estamos precisando um pouquinho dessa pedra aí. Você quer saber exatamente nesse período de pandemia, né? Como é que funciona? Tá. É o seguinte, de manhã cedo, tem uma equipe, eu gosto até de citar os nomes. Eu tenho um editor-chefe que é um avião, que é um espetáculo que se chama Dimas Copedê. O chefe dele é outro avião, que se chama Paulo Cobos. Cara espetacular também. O Dimas tem a assistência de duas pessoas espetaculares. É o cara jogando confete na própria equipe, né, cara? Que é uma equipe que a gente lutou muito para estar junto, né, para estarmos juntos, e a gente conseguiu. Que é a Gabi e o Igor. Para falar ali do pessoal que trabalha mesmo com conteúdo direto. E aí a gente envolve os comentaristas, que não são os mesmos todos os dias, né? Então aí de manhã cedo a gente já começa a trocar ideia. O processo, em época de pandemia, é todo de WhatsApp. Fora de época de pandemia, tempo normal, também é por WhatsApp. Só que a diferença é que a gente vai para a TV e na TV a gente arremata aquilo que a gente fez no WhatsApp
e resolve. Aqui não, aqui a gente está rematando direto pelo WhatsApp mesmo. Como é que funciona? Declarações de jogadores. Elas são sempre muito legais, né? Eles estão dando entrevista, jogadores, dirigentes, presidentes e tal. A questão é botar a cachola para funcionar mesmo. Vou te dar uns exemplos, tá? Ontem, por exemplo, o Simeone, num programa lá na Espanha, ele falou que Messi, CR7 e Maradona não podiam jogar no mesmo time. Não dá. 3 são mais lentos e tal, que isso é buraco e tal. No primeiro momento, é uma coisa que gera uma certa... Como não pode? São 3 craques e tal. Sempre tem essa coisa, né? Que um monte de craque tem que juntar e colocar de qualquer jeito no time. Né? Tem esse clichê do futebol, né? Pronto, assunto do programa. E aí, hein? O Messi, o Cristiano Ronaldo e o Maradona não poderiam jogar juntos? Aí, outra declaração, o Sete Câmara, presidente do Atlético, dá uma cutucadinha no Cruzeiro, brincou lá, eu como atleticano quero que o Cruzeiro se exploda e tal, não sei o quê. Aí a gente ficou pensando, falou, caramba, que coisa, né? Que ponto está essa questão Atlético Mineiro e Cruzeiro, né? Pô, mas isso é ruim para a rivalidade, não é? Pô, isso é ruim. Como é que ele está do outro lado? Tá aí o assunto. O rival fraco é bom ou ruim para o adversário? É bom ou ruim para a rivalidade? Gerou o assunto. Então, às vezes você pega temas, é o que a gente tem feito muito, viu? Aí, por exemplo, teve jogo a Globo mostrou final da Copa de 2002, 94, Copa das Confederações e tal. A gente tinha programa nesses dias. E falou, pô, é uma burrice querer bater de frente, querer ignorar esse tipo de coisa. Não, vamos surfar nessa onda. Lógico. Vamos lá. Aí a gente foi lá, vamos lá. Seleção de 94, seleção de 2002. As duas foram campeãs. Qual que era melhor? Não, de 2002. Aí começamos a ver. Peça por peça. Fala, tá bom, e aí, Romário e Ronaldo? Pô, isso dá uma baita discussão, né? Bebeto e Rivaldo? Pô, isso dá uma baita discussão, né? Puta, temos um assunto aqui, bacana, vamos lá. Entendeu? Esse período, a gente está vivendo muito de declarações. O Daniel Alves falou que o Diniz deu uma declaração aí falando que o Diniz é o melhor treinador do Brasil. Pronto, é uma declaração de jogador. E aí, é ou não é? Se é, por quê? Se não é, por que não é? Ah, ele falou que jogador de futebol treinador de futebol, como o Diniz, precisa ter o elenco, as peças ideais para fazer o jogo dele fluir, né? Mas tem muita gente que fala que bom treinador é aquele que arranca dos jogadores, não jogadores que entregam para ele. Pronto, já tem uma discussão. Não sei, acho que deu para entender, né? Você pega... para ficar antenado, mais do que o normal, para ficar antenado mais do que o normal. Atenção a declarações, não só aqui, porque tem declarações no exterior. Hoje a gente usou uma declaração, essa do Simeone, e a gente falou de futebol internacional. Mas às vezes uma declaração no exterior, ela reverte para alguma coisa daqui. Olha o que o Dimas, o nosso editor-chefe, pensou. Eu sei que eu falo pra caramba, né? Mas eu acho legal desses exemplos aqui que são bons. O Luxemburgo, ele deu uma entrevista e ele estava falando da passagem dele no Real Madrid e tal, no Bernabéu, blá. E ele tem um quadro onde ele colocou a manchete de quando ele foi para o Real Madrid, né? E não foi nem o Dimas, foi o Cobos, que eu citei aqui, o Paulo Cobos. O Cobos estava vendo esse programa e ele olhou e falou assim, caramba, hein? Ele teve no Real Madrid, mas esse cara não ganhou uma Libertadores, né? O que seria mais importante para o treinador brasileiro, né? O ápice treinar um Real Madrid ou o cara ganhar uma Libertadores? Pronto, virou assunto. Entendeu? E aí, que para mim pode parecer óbvio, o cara tem que jogar, tem que ser campeão da Libertadores. Aí alguém fala, não, mas presta atenção, que treinador brasileiro treinou um Real Madrid, não sei o que, raríssimo, pô, isso é o topo da carreira para qualquer treinador do mundo, que Libertadores o quê? Então, assim, tudo isso vai gerando discussão, ficar atento ao noticiário do dia, as entrelinhas, as conversas, que vocês conseguem arrancar bons temas. William, deixa eu aproveitar que você citou sobre o Sete Câmara, e acabou virando um verbo, né? O cruzeirar. Hoje, qual clube brasileiro está mais próximo de cruzeirar também? Olha, o nível do Cruzeiro é uma coisa incrível, né? Infelizmente. Porque o Cruzeiro passou por, no mínimo, má administração, condutas irregulares, tem crime, tem polícia. Cara, é o fundo do poço.
O duro que eu sempre falo é assim, você está falando da instituição, né? Mas foram as pessoas. Os caras maculam a instituição, os caras ferem o orgulho do torcedor, né? Porque é o torcedor que vai escutar um monte de graça na rua, palhaçada, Série B, time de ladrão, que não sei o que, não sei quanto, né? E ele que carrega o manto do clube. E os caras, para ter uma pressão aí, para que se chegue no final das investigações, parece que está próximo, o final das investigações aí está próximo. Mas esses caras passam e muitos não pagam o que deveriam pagar. O clube continua lá afundado. Então, o Cruzeiro vive um momento, acho que único. O Botafogo, o Rio, ele tem dívidas que são praticamente impagáveis. Porque o tipo de receita, se você pegar o Corinthians também está numa situação bem, bem difícil. Mas se você pegar o que o Botafogo tem de torcida, de capacidade de angariar recursos e tal, não se compara com o Corinthians nesse momento. E o Carlos Augusto Montenegro, que já foi presidente do Botafogo, inclusive deu uma entrevista recente, falando de até questionado, o Botafogo pode virar um América? Né? O Botafogo já frequentou a Série B, a gente sabe disso. E o Botafogo, a parte a Libertadores, recentemente, com o Jair Ventura ali no comando e tal, que chegou nas quartas de final, daquele jeito e tudo, o Botafogo vive sempre aquele drama, Campeonato Brasileiro é para permanecer na Série A, Campeonato Brasileiro é para se livrar do rebaixamento. O Botafogo entrou nesse ciclo, o Botafogo e o Vasco também, né? E o Vasco também. Mas o Vasco tem mais torcida e tal, tem mais possibilidade de se consertar, quem sabe. O Botafogo tem dívidas impagáveis. Então o Botafogo corre esse risco, eu acho, e eu vou colocar, eu não acho que o Corinthians vai cruzeirar. Mas tem um sinal, não é mais amarelo, é laranja no Corinthians, sabe? Já está mais pro vermelho, já é laranja no Corinthians. Por quê? A dívida do Corinthians, de 2010 para cá, ela cresceu absurdamente. O Corinthians hoje tem mais de 700 milhões de dívida. O Corinthians tem dívida de fundo de garantia. O Corinthians tem um estádio aí com uma dívida de pelo menos 1,3 bilhão, que ele está renegociando. Dessa dívida do estádio, o Corinthians não arrecada com bilheteria, vai para o estádio, né? Vai sempre para o estádio. Então, diferentemente... Exatamente. Então, é um clube que vai ter que brigar para voltar para a Libertadores, porque ele está fora da próxima, por enquanto. Ele vai ter que pelear muito para conseguir vaga na próxima, o que gera mais jogos, bilheteria, etc. Né? Então, assim, o Corinthians tem um custo alto, uma folha salarial alta, trouxe jogadores, o Luan, por exemplo, tudo bem, que tem apoio de banco e tudo, mas essa grana tem que pagar. Tem empréstimos, enfim, não tem o naming rights, não conseguiu essa história do naming rights há 6 anos e a coisa não rola. Então, assim, o Andrés fala, tem que parar de contratar jogador. Bom, se fosse fácil assim, né, a receita era tranquila, vamos parar de contratar jogador, tá bom, e agora, como é que faz? Então, assim, o Corinthians teria que realmente fazer porque tem capacidade para isso, dar uma segurada, seguir mais ou menos o caminho do Flamengo, porque tem um potencial de Flamengo, é a segunda maior torcida do país, tem recurso para tanto, tem apelo comercial enorme, tem o seu estádio e tal, etc. O Corinthians, se seguisse, trilhasse o caminho do Flamengo, era um clube que podia chegar ali no patamar do Flamengo. Teve oportunidade disso na época do Ronaldo, na época de Libertadores, Mundial e tudo, e se perdeu. Então eu acho assim, hoje se você me falar, o Botafogo tem uma possibilidade bem grande de cruzeirar, se não virar SA, tem esse projeto lá, a coisa está andando, se não virar SA, e o Corinthians, eu não acho que vai cruzeirar, mas assim, olha, já frequentou Série B, né? Tem um sinal laranja muito forte ali no Corinthians, e a próxima administração, o próximo presidente vai ter que lidar com isso. Silvio. Eu queria fazer uma pergunta, falando mais da minha área também, que é técnico, eu sou engenheiro. Como é que o pessoal lidou durante a pandemia aí com as tecnologias? Você, seus companheiros, de colocar o celular e entrar no ar na hora certa? Como é que foi essa transição assim do estúdio para casa? Só um adendo, William. Porque a gente começou a se espelhar em vocês, e quando as coisas davam errado pra gente, falava assim, não, mas com eles também tá dando errado, então vamos seguir que a gente vai conseguir encaixar. Mas é isso. Outro dia deu um pau ali, eu falei no ar, falei, amigo, fica tranquilo, se no show do Alok, na live do Alok deu problema, pô, meu amigo, normal, né? Aquela estrutura toda, imagina. Assim, eu não sei exatamente
no prédio da ESPN, como é que rolou todo... Eu tenho, claro, informações ali do pessoal conversando, mas eu não tive em loco para ver como é que foi toda essa movimentação, né? Até porque eu estava de férias. Quando eu voltei, eu tinha passado por aeroporto, me colocaram em quarentena, e aí eu fiquei mais uma semana ali em quarentena, e quando ia acabar minha quarentena, eu ia voltar domingo para o Linha de Passe e suspender a programação. Então hoje eu estou há 75 dias sem ir na TV, eu estou há 75 dias sem pisar lá no prédio. É um negócio de louco, nunca vivi isso na minha vida. Mas é necessário, é preciso. Então assim, para nós, cara, eu vou contar a história aqui, vamos lá. Eu queria fazer um vídeo aqui, cara, mostrar para você. Não sei se eu consigo, porque isso aqui é o escritório da minha namorada, né? Então a coisa tá aqui, ó. Não sei se dá para você ver. Tá vendo essa? Tem uma luz que a TV mandou para mim, né? Uhum. Com esse pedestal, tá? Deixa eu ver se dá pra mostrar. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um tripé, tá? E o que tá amarrado aqui com o tripé é o cenário. É o cenário. Não, é verdade. Eu tenho uma ideia. Então eu monto uma barraca aqui todo dia. E a coisa funciona da seguinte forma. É muito louco. O programa começa às 5, quando é umas 4 horas eu já começo a montar tudo, né? Então eu monto o cenário ali, coloco o tripé, apoio, porque isso foi uma... Você vê, o meu fundo é esse aqui, ó. Meu fundo era esse aqui. E, eu te falei, eu tô na casa da minha namorada aí nesse período, então o fundo era esse. É um armário. Que é um armário, exatamente, que é um armário. Exatamente. Então aí o pessoal falou, pô, a gente vai criar uns cenários e tal, não sei o que você gosta e tudo. Falei, pode colocar coisa da Portuguesa Santista, o Rodolfo Rodrigues, que é meu ídolo, coloca o Careca, que para mim foi fantástico, o centroavante, adorava ver, coloca a foto do Careca, coloca coisa da Bundesliga, da Premier League, coloca coisa de tênis, que eu adoro tênis e tal. E aí montaram um cenário, colocaram que dá super certo. Aí eu tenho que tirar um gaveteiro aqui, colocar na minha frente, colocar um notebook em cima, aí eu pego um cabo de internet, conecto ali no roteador, coloco no computador para minimizar o risco de queda de sinal, apesar que o Wi-Fi aqui no escritório é forte, mas eu tenho que conectar esse cabo para evitar qualquer problema, e mesmo assim cai, hein? Mesmo assim cai, para evitar qualquer problema. Aí eu tenho um fone para ouvir o programa e um outro fone, são dois fones, um outro fone fica conectado no meu celular. É um ponto. A gente baixou um aplicativo que é um ponto eletrônico. E aí porque no começo a gente se falava por WhatsApp. Só que o ponto eletrônico, ele é dinâmico. O cara falou uma coisa, você vai lá e pá, né? No WhatsApp, o cara escreveu. Você escrever de volta, cara, que é uma loucura. Então, assim, e não dava para falar, para mensagem de voz, que não dá, enfim. Então, aí a gente achou esse é o Unity, esse é o nome do aplicativo, onde a gente tem um ponto eletrônico e eu converso com o Dimas, que é o editor-chefe. Então, fica um fone aqui, o outro fone no computador com eles. Como é que funciona ali com eles? Bom, depois de toda essa armação aqui que eu faço, e depois eu tenho que desarrumar tudo, porque é um escritório, né? Minha namorada usa, a filha dela usa. Depois de tudo isso, aí a gente começa a testar. E aí a gente teve problemas. Evidentemente que teve, porque a gente usou um aplicativo chamado Blue Jeans e agora a gente usa o Vimeo. O Blue Jeans antes ele não tinha muito recurso de GC, a gente não conseguia colocar imagem de gols e tudo, porque travava, não dava certo e tal, não era o ideal para isso. Aí começou o processo de testar esse do Vimeo. E aí começou a testar primeiro no Sport Center, depois vai para outro programa, tá mais seguro, tá até chegar no nosso. Quando chegou no nosso, aí hoje a gente já tem o recurso de colocar o GC, colocar imagem, colocar telas melhores, colocar entrevistas, as sonoras, né, e tudo. Só que assim, às vezes nesse programa, por exemplo, nós estamos aqui em 5, né? Nesse programa aí, se de repente o Léo cai, ele puxa e cai mais 2. Outro dia, caíram os 5. E eu sou desesperado aqui no ponto, vamos para o break! E assim, cara, não é... E às vezes a gente fala, às vezes a pessoa fala, pô, a conexão tá... E às vezes a conexão tá ruim, às vezes a pessoa tá num lugar que ela não tem como plugar o cabo. Às vezes, já aconteceu. Eu e o Zé Elias, a gente usa com o cabo plugado direto no computador. Sei lá, cara, não sei porquê, caiu no fim. Só que a gente já deixa uma pessoa de stand-by. No programa de hoje, se eu cair, se o apresentador cai,
alguém assume, né? Alguém assume, alguém segura a onda aí até ajustar. Então já aconteceu 2 vezes de eu cair, e, gente, já aconteceu do meu cenário cair, só que não foi no ar. Não foi... Você viu esses... Aí a comédia aí, aperta o cinto, o piloto tinha colocado o cenário e ele fica por um fiozinho assim e tal. Eu não sei o que aconteceu aquele dia, porque não aconteceu nenhum dia, só nesse dia. Aí eu tô na apresentação ali do programa, pô, a gente tá com o Zé Elias, o André Kifuri, papapá, o Pedro Ivo Almeida, não sei o quê, tá. E hoje a gente vai falar dos seguintes assuntos, hein? Quando eu falei isso, cara, eu só vi o cenário fazendo assim, eu fui aqui pelo retorno fazendo assim, aí eu falei, aí, então a gente vai falar de tal assunto. Quando eu falei os seguintes assuntos, eu falei só um assunto. Eu falei, vamos falar do assunto tal, a gente vai para o intervalo, a gente volta já, cara. Um segundo exato que entrou para o intervalo, que cortou, ele caiu. Caiu. Era para ser um mó mico, era para ser um mó mico. Eu, assim, cara, uma coisa que eu aprendi, até com as minhas referências e tal, pessoal e tudo, é assim, não tenta, jornalista, às vezes o mundo tá acabando, tá acontecendo uma micagem ali atrás dele, né, que nem tinha o pessoal lá que passava fazendo a dancinha, o pessoal que xinga, e o cara tenta se manter, né, às vezes tá acontecendo uma coisa engraçada, cara, interage de alguma forma, porque fica feio. Então, se o cenário cai, a primeira coisa que eu ia falar, gente, vamos pro intervalo, porque, olha, minha casa caiu. A casa caiu. E pronto, e tá tudo certo, e vambora, fazer o quê? Maquiar um pastelão, né? Aí é... William, como é que tá seu horário? A gente pode seguir mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho. Você pegou uma dica com o Léo de cenário. É artificial. Esse cenário aí, tá... Isso aí não é artificial, esse teu cenário. O do Léo depois eu te dou a dica. Cana também, hein? Esse também. Não é possível, Pera, meu celular fica caindo aqui, eu tô segurando ele agora. Tem uns lugares que eu ponho assim que fica invisível, mas depois eu te dou a dica. William, como é que é a resenha de vocês na pizzaria depois dos programas? Maravilhosa, cara. Mas a resenha é melhor ainda antes, sabia? Mesmo? O linha de passe, quando a gente... O futebol na vida, pós-programa. O linha de passe tinha uma resenha antes, que era a reunião do pré-linha. Essa reunião, ela era mais aguardada do que o próprio programa. Tem uma pizzaria ali perto da TV, que se chama Real, né? E, pô, o pessoal já conhece a gente ali de longa data. Então, toda vez que tinha um programa, principalmente o de sexta, de domingo agora nem tanto, porque tem a rodada, então, sexta, segunda, a gente vai lá, tipo, o programa é às 10, né, ou às 9, a gente vai lá umas 7 horas, e a gente senta lá, e bate um papo. Toma uma cervejinha, não tem problema nenhum, zero problema. Os chefes sabem, inclusive, tínhamos chefes, inclusive, à mesa com a gente participando do programa. Inclusive acompanha. Também, a gente acompanha. Não, inclusive abre os trabalhos, né? Abre os trabalhos. A gente comia pizza, ou comia, sei lá, o que quisesse, sanduíche, pizza e tal, petisco, né? E ficava já passando o roteiro, né? Que a gente já tinha meio que definido e tal, durante o dia, ali era para arrematar. E, cara, os assuntos, mano, tinha coisa que eu falava para eles, falava, segura, senão você vai esvaziar tudo aqui, no ar você não vai falar nada, não vai falar com o mesmo ímpeto, não vai falar com a mesma vontade, entendeu? E essa resenha pré-linha era maravilhosa, porque muitas vezes saíam alguns assuntos que a gente nem tinha pensado, estava ali na pauta, mas não tinha pensado por aquele ângulo, aquela conversa, e a gente fala de tudo, e aí não era só futebol, a gente falava de absolutamente tudo. Então, quando a gente chegava para fazer o programa, a gente estava absolutamente solto, tinha dado risada, sabe coisa de amigo que senta ali, papeia e tal? E isso ajuda muito no programa. É o que eu falo, as pessoas se conhecerem, as pessoas conversarem, não precisa ser toda hora, mas de vez em quando não precisa nem ser amigo, mas de se gostar, de sair, tomar uma cerveja e tal, isso faz toda a diferença no programa. Isso ajudava demais no caminhar do programa, né? Isso era muito bacana. As resenhas eram maravilhosas. Digo sem medo de errar. Tivemos momentos ali na Real que
são melhores que o próprio programa. Eu não sei se em São Paulo tem essa expressão, mas aqui em Minas a gente tem a palavra resenhar mesmo, né? Da gente ter essa diversão, né? E a gente percebe que um dos caras que é mais resenha lá é o Edu de Menezes. É isso mesmo? É isso mesmo. É um jogador frustrado aquilo ali, é um negócio impressionante. Adora no meio da boleiragem, se sente à vontade, gosta de uma resenha. É que o Edu é muito bom repórter, né? E é um cara totalmente carismático, é uma figura, um cara do bem, tudo. Os jogadores gostam muito do Edu. Vai estar com a gente dia 26. Putz, nossa, vocês vão bombar, vocês vão adorar. O cara é fera, é divertido, é alto astral, tem muita história, tem muitos anos de repórter. Então os jogadores contam um monte de coisas para ele, porque ficam à vontade com ele, né? Tem isso no repórter também, né, cara? O repórter que deixa o entrevistado à vontade, ou aquele cara que tá ali no dia a dia com você à vontade, passa a confiar em você, o cara começa a contar coisa para você que ele não conta para os outros. E muitas vezes não é um off, não, é uma coisa que até pode contar, mas você fica com a sua cara e bate papo, porque você é engraçado também, você tem boas histórias e tal. E ele tem essa troca com os caras. Então, ele adora, você vê, ele tem o programa dele na internet, tudo, entrevistando jogadores e tudo. Ele, olha, o que mais gosta de uma resenha mesmo é ele. Estou pensando aqui dos outros e tal. O melhor de resenha é não gostar só de ouvir, mas contar. Ele é bom de contar história. Ele é bom de contar história. E os caras gostam dele. Pô, vai ser um show, Eduardo de Menezes aqui. Vai ser um show, cara. Ah, Carol, eu tô tendo muita oportunidade de conversar com vocês. Acaba que eu que tô fazendo esse canal de convidar as pessoas. E para mim tem sido, assim, né, aproximando. A gente tá próximo pela TV, mas agora conversar direto e falar, putz, eu tô conversando com os caras. É muito bacana. É gostoso. Pô, pra gente é muito legal, cara, porque eu sei que para vocês deve ser especial ter os caras da ESPN, outros canais e tal, conversando com vocês, mas assim, por mim, eu falo, para mim é igualmente especial, troca de experiência, é trocar ideia, é conversar, não é da boca para fora, a gente aprende com vocês também. Eu costumo dizer o seguinte, cara, muitas vezes com relação a torcedor, né? Você vê, eu falei que eu não tenho carro, então eu pego o metrô, vou em vários lugares, cara, eu tô sempre ouvindo. Porque às vezes é a pergunta, não é nem um jornalista, é a pergunta do cara que vai me entregar o pô, seu William, tudo bem? Pô, e o Palmeiras, hein? Vai ou não vai? Pô, rapaz, esse ano tá com o Luxemburgo. O cara faz um comentário, você fala, cara, você não pensei nisso. Então, com as pessoas, você vai aprendendo, você vai pescando coisas, né? Tô falando até, dei exemplo até de quem não é jornalista, quem não é do meio e tal. Então eu acho que esse contato é importante. Minha vida inteira foi de contato, foi de conversar com pessoas e tal. Eu sou muito assim, eu gosto mesmo, falo pelos cotovelos, vocês já perceberam. Mas ouço bastante também, e a gente aprende muito, cara, a gente aprende muito. A pessoa que está trabalhando em TV, ela se isola, fica no mundinho dela, no métier ali de TV e tal, cara. E outra coisa que eu acho interessante na ESPN é que dá espaços, faz muita reportagem sobre equipes fora do eixo. Eu falo do eixo assim, não só Rio-São Paulo, mas os 12 grandes times do Brasil, né? A gente já viu reportagem sobre o Serrano, na época lá do narrador, esqueci o nome dele lá, o Dodô Monsanto, quando o Berlândia foi líder do campeonato. É a Leila. Quando o Berlândia foi líder do Campeonato Mineiro, teve um programa só com o João Paulo Medina no estúdio, sabe? Assim, isso é um diferencial muito grande. E acaba que as pessoas, como a gente, que estão fora desse eixo, dos 12 grandes clubes, né, do Brasil, passa a assistir o canal. Isso para mim é um grande diferencial. E o bacana também, até comentei isso com o William na abordagem, contando aquela vez que teve o Ale Bertozzi. Mas eu queria... Ale Oliveira e Léo Bertozzi estiveram aqui, que a gente participou, entrevistou, fez a matéria com eles e deu uma camiseta. Mas assim, era um evento para eles, né? E na segunda-feira, lá no BB Debate, eles apresentaram a camisa, foi um susto tão grande, e a gente achou tão legal, tão bacana, porque foi um reconhecimento, e a gente gostou muito disso. É bacana a gente ter esse retorno. Mas isso é legal. Sempre que eu posso, cara, tem um pessoal lá os câmeras e tal, que joga futebol de várzea. Já dá para mostrar a camisa aqui do time que vai jogar esse domingo e tal. Mostra. Tem uma cidade que eu adoro, que é Tamandaré, né? Que é onde tem a Praia dos Carneiros, ali em Pernambuco, umas 2h30 de carro de Recife. Cara, eu vou para lá, eu conheço o pessoal do futsal e tudo, eles me dão camisa, eu mostro o programa. Mostrei gol do Tamandaré no programa e tudo. Eu acho que é isso. Eu acho que essa essência do futebol, do esporte e tal, você não pode perder, né? Porque a maior parte mesmo
dos jogadores, dos clubes e tudo, a grande maioria mesmo, tá nesse patamar, cara. O que a gente vê dos 12 grandes, o que a gente, mesmo endividado, é exceção. Jogadores que ganham 1 milhão, 500 mil, cara, são exceção, eles são 1%, nem 1% eles representam. Então, cara, e às vezes, pô, você mostrar uma camisa no programa, você vê o que você sentiu aí, representa tanto para a pessoa e custa nada pra gente, entendeu? Então, eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Agora, com relação à questão do eixo, tá, eu acho que a gente ainda deve, tá? Não, com certeza. Bacana. Mas eu acho que não só a gente, como outros canais também, acho que a gente tem uma dívida com Minas, eu acho que a gente tem uma dívida com Porto Alegre, eu acho que a gente tem uma dívida com o Nordeste, tá? Com Bahia, com Ceará, com Fortaleza, com Vitória, com Sport, com Santa Cruz, com o Náutico. Esses clubes são, né, os clubes do Nordeste são muito fortes, têm torcidas enormes e tudo. Eu acho que é difícil atender todo mundo de maneira igual e tem uma série de critérios. Não tem jeito, né? E a gente sabe que determinados clubes têm mais mídia mesmo, tem mais espaço, a gente sabe como é que funciona. Mas eu acho que a gente, mesmo assim, a gente ainda tem uma dívida, a gente precisa melhorar nisso. Mas agora com a fusão, eu acredito que, como a ESPN vai começar a transmitir jogos também, a Copa do Nordeste, por exemplo, é um caminho também, né? Eu tô torcendo por isso, viu? Eu não sei como é que tá, eu realmente não sei como é que tá a questão contratual da Copa do Nordeste, por quantos anos né, quantos anos são, aliás, quantas temporadas e tudo, eu não sei. Mas a gente tem um público muito que gosta muito da gente no Nordeste, né? De verdade mesmo. Já fui para lá fazer cobertura de Copa do Brasil Sub-20, campeonato de base e tal, os caras enlouquecem, tal, Norte e Nordeste. Eu torço muito para que esse contrato esteja no pacote, para que a coisa ainda esteja valendo, porque vai ser um prazer, cara. Acho que é uma forma até da gente compensar isso. Isso que eu falei, eu falo até em nível de Minas Gerais, porque a gente às vezes tem mais representatividade na imprensa de São Paulo, como foi esse exemplo que eu citei, do que na imprensa de Belo Horizonte. Essa questão de mostrar os times do interior. Mesmo, cara, a imprensa de Belo Horizonte não dá a devida atenção, é isso? É muito, muito restrito, muito fechado. Minas se fecha muito ali na região metropolitana, tanto com relação à imprensa quanto à própria Federação Mineira também. A gente tem muita dificuldade nisso. Já São Paulo não, a gente consegue ter uma abrangência maior. Até a influência dos times de São Paulo e Rio aqui no Triângulo, que é onde está localizado o Uberlândia, é muito maior do que dos times de Minas. Tem muito mais torcedores de Flamengo. Aqui não tem nenhum torcedor de time de Minas, né? Nessa sala aqui. Aqui na nossa equipe aqui, só o Uberlândia torcedor de Minas, só o Uberlândia. Mas não tem nenhum atleticano, nenhum cruzeirense, nenhum torcedor do América aqui. Mesmo? Ninguém é Atlético e Cruzeiro? Nada. Na nossa equipe, não. Meu Deus, você tem uma ideia. Nós temos flamenguista, nós temos São Paulino, nós temos vascaíno, coitado. Esse sofre demais. Eita, não vai ver. Tá quando o Mineirão tava fechado, Independência também, que o Cruzeiro mandava jogos aqui, depois do jogo contra o São Paulo, que o Cruzeiro perdeu, o Cuca falou, não quero jogar em Uberlândia mais, vamos para outra cidade. Porque todo jogo do Cruzeiro aqui, eles eram minoria. Aí acabou que levaram para outras cidades. E Uberlândia também, William, é a única cidade que Cruzeiro e Atlético vai mandar jogo de Campeonato Mineiro e a torcida do Uberlândia é muito maior. A única. Tá brincando? É verdade. Aí é respeito, hein? Qualquer cidade do estado, a torcida do Cruzeiro, de Cruzeiro e Atlético é maior. Uberlândia, o próprio Mano Menezes, quando veio aqui com clima hostil. A primeira vez eu tive uma torcida hostil. Porque não tem. No estado de Minas não tem. E uma coisinha que eu quero te falar, William, você falou da resenha, vou voltar só um pouquinho da resenha pré-linha de passe. Vocês tomam, que nós tomamos uma. Antes, lá atrás. O apresentador da ESPN fala que companheiros são cachaceiros, bebem antes do programa. Isso vai virar debate nos programas de amanhã, certeza. Não, olha só. Lá atrás, nesse programa nosso, nós não tomávamos, não era antes, não, era durante o programa. Era durante. Esse é meu sonho. Aliás, foi bom você falar isso. Porque a história da resenha ali da pergunta, a gente, durante a resenha, a gente falava, já imaginou a gente fazer um programa, né? Podia ser um programa meia-noite, 1h da manhã, já que tudo pode,
né? E a gente fazer um programa, assim, cerveja à mesa, a gente bebendo, tomando uma, comendo, falando umas verdades e tal. É o sonho de muita gente na TV, é fazer a hora da verdade, entendeu? Que a gente não fala no ar, mas que ali tomando uma, conversando, e vai, entendeu? Esse programa tem um nome, chama E aí? Porque o apresentador ia começar o programa e ia falar, bom, gente, e aí? E aí? Deixa solto. Agora, né? Ô, William, eu preciso fechar o programa, te agradecer demais a sua participação. Eu sei que a gente ainda tinha muito para poder resenhar contigo aqui, mas vamos respeitar nosso compromisso. Te agradecer mais uma vez por ter aceitado. Não, vamos lá, se você puder, vamos ficar até às 11. Vai lá, que horas estão lá? 15 para as 11. 15 para as 11. Vamos até às 11, vai. Se você quiser, então, né? Tá. Então tá, deixa eu aproveitar que você falou que gosta muito do tênis e você teve uma experiência bacana com esse Open, né? Sim, 2012. Fui cobrir lá o US Open com o Meligeni, com a Marcela Rafael. Então, pô, Meligeni, você não consegue andar. Cara, as pessoas não têm ideia da dimensão do Meligeni. Você não consegue andar ali perto das quadras e tal. O Meligeni é parado a cada momento, você não consegue trabalhar. É impressionante. Um cara muito querido. E uma figura também, né? Uma figuraça, um cara muito verdadeiro, muito autêntico também. Outro coração enorme, um cara incrível. Faz uma falta danada lá na TV. Apesar de ser argentino, né? É argentino. Verdade, né? Como a gente brincava com isso. Nossa, a gente brincava. Nós tivemos a oportunidade de fazer a cobertura da Copa Davis. E o Brasil jogou aqui em Uberlândia. Então a gente foi na apresentação da imprensa. A credencial do Evan tá ali, a minha tá guardada também. A gente foi na apresentação de imprensa, apresentação dos jogadores, das equipes, fizemos a cobertura de todos os jogos. E é de uma energia tão gostosa você assistir uma partida de tênis, que eu sempre gostei, mas via sempre pela TV. Nunca tinha tido a oportunidade de um torneio, por exemplo, como a Taça Davis. E é de uma experiência excepcional. Agora você imagina ver um US Open com um Grand Slam, né? Então imagina que tem sido muito fácil. É Grand Slam. É um Grand Slam. Foi o último do ano, né? O US Open é o último Grand Slam do ano, foi em setembro daquele ano. E o curioso foi pegar um avião de volta para o Brasil em Nova York dia 11 de setembro, né? Nossa. Dia 11 de setembro. Então, o pior é que assim, todo mundo falando para mim, minha namorada me ligando, falando, não vai embarcar 11 de setembro. Eu falei, até daí, vou embarcar 11 de setembro, já foi, pô. Será? Eu vou 11 de setembro? Tá marcado 11 de setembro. O que você quer? Que eu ligue na TV para desmarcar o voo, para ir para outro voo? Foi embora 11 de setembro. Não, por mim eu ficava aqui mais uma semana, um mês, tava uma delícia lá, mas tem que ir embora. E eu até aí, tá. Cara, a hora que eu sentei no avião, o que eu tô fazendo aqui? As vozes começaram a vir na minha cabeça do 11 de setembro. E eu parei, olhei e falei, será? Será? Mas graças a Deus deu tudo certo, né? E não é uma viagem curta não, né? Tem umas 10 horas. Mas voltando à questão da experiência, quando vocês viveram isso com a Davis, né? Quando você vai cobrir em loco, é que nem um jogo de futebol. Jogo de futebol, cara, uma coisa você vê na TV, outra coisa você vê no estádio. Parece um jogo diferente, né? Você amplia muito mais a sua visão. Quando você vai fazer uma cobertura em loco, desse porte, e a Davis também tem um porte muito grande, você acompanha toda a logística, como é que funciona, de onde sai, por onde entra, quem aparece, quem tá, quem não tá, como é que a gente vai fazer aquilo ali, agora como é que faz a matéria, agora para onde corre, agora para entrar no ar, tudo. Eu tive a oportunidade de visitar toda a estrutura da ESPN americana e, putz, nossa, que absurdo, cara, absurdo. Os caras fecharam uma rua do lado lá do complexo, só com containers. Cada container era um escritório, era uma coisa diferente. Tinha um restaurante só da ESPN, só de funcionários da ESPN. E assim, e era uma loucura, porque uma vez eu estava num restaurante almoçando, aí eu olhei para o lado e falei, Meligeni, Boris Becker, né, meu? Eu tô almoçando do lado do Boris Becker, como se eu estivesse num restaurante por quilo aqui em São Paulo. Aí subindo o elevador, daqui a pouco eu cruzo com a Davenport. Eu falei, Meligeni, é a Davenport. Você tá no mesmo elevador da Davenport. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Aí tô cruzando aqui uma entrevista. André Agassi. Cara, é incrível. É incrível. E aí você tá passando de uma transmissão para outra, você passa, tá a Serena Williams treinando, tava o Roger Federer treinando, e aí você vai ver o jogo dos caras. E para mim foi marcante, porque eu vi o primeiro título de Grand Slam do Andy Murray, né? Aquele ano ele tinha sido medalha de ouro nas Olimpíadas, né?
mas um grande slam mesmo ele não tinha vencido ainda. Ele venceu num jogo de quase 5 horas contra o Djokovic. Um jogo épico, incrível, incrível. Então foi uma experiência e aprendizado, viu, gente? Porque eu também tomei na cabeça com algumas coisas. Você vai no tênis, você começa a falar muito, já começa, cala a boca aí, meu, não sei o que, né? No Twitter, já, antes do narrador cala a boca, tá falando demais. Pô, isso aqui não é futebol, fui querer vibrar num ponto que é menos. Você vai aprendendo também, né? Queria que você contasse rapidamente a história do Zé Boquinha, sua primeira narração. Essa é boa. Eu fiz bem a lição de casa, né, William? Foi bem, rapaz. Você foi bem, pesquisou legal. Você foi bem. O Boquinha foi vice-campeão brasileiro pelo time aqui de Uberlândia de basquete. Verdade. E o Zé Boca tem uma história fantástica. Eu vou contar duas do Zé. Essa é um pouquinho mais longa, né? Que você falou, e depois eu vou contar uma outra bem curtinha. Zé Boquinha foi o seguinte: eu entrei na ESPN em janeiro de 2011 e eu não era narrador. Eu era apresentador, eu era repórter, essa era a minha experiência. Só que a vaga era de narrador. E eu fui lá, aproveitei, só que desde o momento que eu fui lá para tentar a vaga, eu deixei claro, falei, gente, eu sei que é a vaga de narrador, mas eu sou louco para trabalhar aqui e tal, não sei o que, eu trouxe meu material, um portfólio e tal, tem uma pessoa que fez a ponte para mim, lá em Santos, com o Trajano, eu falei, eu trouxe meu material e tal, se agradar e tudo. Ah, tudo bem. Ah, faz um teste lá. Aí vem o Trajano, faz um teste lá na Underground. Vai lá. Tá bom. Fiz um teste. Eu sempre gostei de narrar, mas narrar profissionalmente é diferente de você narrar jogo de botão, você ficar narrando coisa assim, futebol ali na sua casa com a TV com volume baixo, né? Diferente. Gostava de futebol e tudo. Aí ele olhou, daqui a um tempo o Trajano me liga. É o seguinte, negão, gostei da apresentação, gostei da reportagem, acho que você faz várias coisas, sua voz é agradável, a narração a gente vai lapidando aqui, tá bom? Falei, obrigado pela oportunidade, vamos embora. Larguei tudo e vim para a ESPN. Na primeira semana, eu fiz uma matéria sobre o Belucci, o Larry Passos, que era o treinador dele. Ele me colocou para fazer um ESPN, um Sport Center Notícias, que era um programa ali de 10 minutinhos, uma coisa, né, meio que rápido, 5, 10 minutos só, com notícia rápida. E aí, quinta-feira você vai narrar. Quando ele falou quinta-feira você vai narrar, rapaz, me faltou o chão, né? Falei, putz, meu Deus do céu, que medo. E aí a responsável pela escala, que era a Cristina Freitas, ela virou para mim e falou assim, olha, William, se você não se sentir preparado para narrar ainda, você fica tranquilo, tá? Eu coloco outro narrador e tudo. Aí eu pensei assim, falei, gente, enquanto eu não fizer o primeiro, eu nunca vou estar preparado para narrar. Não vou estar nunca. Vou adiar esse sofrimento para a semana que vem, para outra. Não, vamos lá. Se tiver que dar errado, eu já vou corrigindo. Quanto antes, melhor. E vamos embora. E aí me escalaram o Zé Boquinha. Quando foi começar o jogo, imagina, gente. Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mirassol e Ceará. Quem é que conhece os jogadores de Mirassol e Ceará na Copa São Paulo? Falei, bom, vamos lá, né? Aí o Zé Boquinha estava do meu lado, eu falei, Zé Boquinha, vou ser sincero com o cara, né? Zé Boquinha é o seguinte, minha primeira narração, tenho que me acertar aqui ainda, identificar jogador, saber quem é quem, a escalação vem de última hora, não tem prévia, não tem nada. Então eu vou tocando a bola com você até eu me sentir seguro. Você me dá essa força? E o Zé foi super gente boa, falou, lógico, William, fica tranquilo. E aí começou o jogo, né? Lateral, Zé Boquinha. Bola vem o cruzamento, bola pra fora, Zé Boquinha. Olha a falta no meio campo, Zé Boquinha. E começou Zé Boquinha. Fala aí pra eu começar a identificar, né? Olha o recuo pro goleiro, saiu jogando, se perdeu a bola pra fora, Zé Boquinha. Ok. Eu fui me sentir bem, assim, mais seguro, com 30 do primeiro tempo. Até os 30 do primeiro tempo, se eu te disser que o Zé Boquinha falou mais que eu não vou estar mentindo. Nossa. Claro, imagina, né? E aí tudo bem. Bom, aí disse que o Trajano chegou, pegou a fita ainda, né? Porque óbvio, o Trajano estava me acompanhando no começo para ver como é que tava. E começou a escutar o jogo e começou os primeiros 30 minutos só o Zé Boquinha, né? Aí o Zé Boquinha entrou na redação todo feliz, tranquilo e tal, não sei o quê. Quando o Trajano cruza com eles, do nada, o Zé Boquinha de boa. Ô Zé Boquinha,
Que porra é essa que só você fala e o narrador não fala, pô? Caramba, contratei um menino para dar oportunidade e você fica cortando o menino toda hora. Pô, deu um esporro nessa boquinha. Deu um esporro nessa boquinha. Como se fosse um pouquinho que tivesse me atrapalhado. E aí e aí o Zé Boquinha veio contar para mim. Eu falei, o que você falou para ele? Ele falou assim, falei para ele, vê lá com o seu narrador lá, pô. O menino tava inseguro, pô, conversa lá com ele. O Zé Boquinha tomou um esporro por causa minha. Até hoje ele conta essa história. Mas é um querido, pô, pelo amor de Zé Boquinha, é um padrinho ali na TV. E a rapidinha que eu ia contar também envolve o Zé Boquinha. Tinha um menino que era estagiário, e o pessoal saía para cobrir Copa São Paulo e tal, a gente viajava para o interior e tal. Às vezes as viagens são longas ali no interior de São Paulo, 3 horas e tal, enfim. E foi o Cleide Oliveira, o Zé Boquinha, na época acho que era o Fernando Caetano ainda, né, que hoje é repórter na Fox, ou seja, repórter nosso, né? E foi esse menino que era estagiário, acho que era José, o nome dele, alguma coisa assim. Bom, enfim. O Zé Boquinha e o Cleide gosta muito de basquete também. O Zé Boquinha conversando com o Cleide de basquete, batendo papo, não contando histórias da vida, eles estavam falando de basquete mesmo, de tática, de jogadores, de NBA, de NBB, de tudo. E vocês sabem que o Zé Boquinha é um dos grandes nomes do basquete brasileiro, treinador, super vencedor, etc. e tal. O menino não sabia, o Zé Boquinha é monstro. O menino não sabia. O estagiário não sabia, cara. E num dado momento da conversa, ele escutando todo o conhecimento do Zé Boquinha e tal, o menino vira e fala assim, ô seu Zé, aí fala, rapaz, o senhor nunca pensou em ser treinador de basquete, não? Nossa Senhora. No primeiro momento, o Zé Boquinha achou que era sacanagem. Assim, o senhor entende muito o seu Zé Boquinha. Caramba, o senhor tá dando uma aula aqui. O senhor nunca pensou em treinar, não, meu. O Cleide não sabia onde se enfiar. Fernando Caetano tirou pra fora do carro. O Zé Boquinha, é óbvio, um cara super vitorioso como ele, um monstro que nem ele, pô, tem uma pitadinha de vaidade ali, feriu um pouco o orgulho, né? O cara não me conhece, pô. Vai estudar um pouco, vai. Inclusive eu tenho um autógrafo do Zé Boquinha aqui, ó. Não sei, eu tenho um autógrafo do Zé Boquinha quando ele era técnico. Olha aí. Da Unitri aqui. Sensacional. É um monstro, cara. Você imagina a situação dessa. Meu Deus do céu. Zé. Cara, que bacana, William. Cara, que bacana, William. Sensacional sua participação, bicho. A gente podia ficar aqui muito mais tempo, que ia ter muito assunto. Te agradecer mais uma vez. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela simpatia. Desde o primeiro contato que a gente fez, se dispôs, a gente ficou conversando um tempão. Hoje eu conversando com ele antes do programa começar, ele falou assim, eu preciso começar o programa aqui, depois a gente conversa. Eu falei, beleza. Aí eu liguei a TV pra poder assistir o Futebol na Veia hoje. E a gente se falando, e eu com o Skype, meu Skype já era. Meu Deus do céu, eu só tenho Skype. Foi isso no domingo, né? A gente tava falando, né? Foi no domingo, é. O Skype eu não tô conseguindo instalar, sei lá por quê, que diabo tá acontecendo aqui, não sei o quê. Papai, ele foi, tentou, viu a parte técnica, aí botou uma senha, ver no celular funcionou, então agora vai. Agora foi, ainda bem. Não, show de bola. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por ter nos atendido. Acho que foi muito enriquecedor. Eu, particularmente, me espelho muito na sua apresentação e acredito que os meninos também gostaram muito da sua presença com a gente hoje. Obrigado mais uma vez. Pô, foi um prazer, eu que tenho a agradecer a vocês, foi muito legal, pô, de verdade, cara. Se quisesse até 1 da manhã, só que eu tinha que puxar uma cerveja pra cá, viu, pra gente continuar conversando, e tal, aí vai, né, pô, quarentena, né, fazer o quê, né, mas foi muito legal, quando vocês quiserem, viu, dá um toque aí, quiser fazer mais pra frente, tem outros entrevistados e tudo, mas quiser mais pra frente, algum assunto, alguma coisa, a gente consegue se acertar aí, dar um jeitinho, e participar, porque o papo foi ótimo, fiquei feliz, não senti o tempo passar e vocês estão de parabéns, cara. Pô, legal, cara, obrigado. Muito legal, perguntas legais pra caramba, o pessoal foi atrás, bacana, fiquei feliz, eu gosto, cara. Evidentemente, nem todos que a gente faz são tão legais e tudo, é óbvio, né? Seria uma hipocrisia falar, são todos alto nível, né? Uhum. Mas tem uns que você fica mais à vontade, que são mais prazerosos, que você não sente o tempo passar. Esse foi um deles. Pô, obrigado, fiquei feliz. Que bacana, muito bom, muito legal. Né, o dia que voltar ao futebol e tiver um jogo do Berlândia, se você quiser vir assistir, é um convidado nosso para acompanhar uma peleja no Sacrosanto Sabiá.
Participo com vocês, adoro, não tem essa de vou só em estádio top, porque eu tô acostumado com que nada, cara. Sabe qual é a minha felicidade, cara? É ir domingo de manhã no estádio da Portuguesa Santista, Série A2 do Campeonato Paulista com meu pai. Isso é uma coisa que me deixa feliz. Não, o nosso Parque Sabiá aqui não é uma arena dessas de FIFA, mas é um estádio espetacular. A gente tinha o nosso Juca Ribeiro, que é o estádio que era do Berlândia Esporte Clube, e hoje a gente entra nele, ele se transformou num estacionamento de supermercado. Então você entra, tem o mercado do lado, mas a arquibancada ainda permanece. Então dá uma coisa ruim de quem conviveu e quem assistiu o Berlândia Esporte ali, é muito ruim. Mas enfim, as coisas vão se modernizando e a gente tem que se adaptar a elas. A gente vai... Pode falar, querido. E rapidinho, só para finalizar, teve uma matéria da ESPN que eu assisto ela pelo menos uma vez por mês no YouTube, de tão legal que ela é, que é do seu Pepe, torcedor do Juventus, da Javari. Que é maravilhosa, a matéria é maravilhosa. É com o Wendel Bivisov, a matéria. Isso, cara, é um núcleo, tem o Mendel, tem o Marcelo, tem um pessoal novo ali também nesse núcleo, e eles têm uma capacidade incrível, uma sensibilidade incrível de captar o espírito ali das coisas, cara, de traduzir ali o que eles estão vendo. Essas matérias são maravilhosas, eu lembro dessa, é incrível. A Rua Javari produz várias matérias boas, viu? Imagino. Show de bola, bacana demais. Pessoal, obrigado mais uma vez, o Edson, Silvio, o Evandro e o William. Show de bola. Olha, vou aceitar esse convite seu, viu? Assim que, se tiver disponibilidade, mais uma vez você está convidado para participar com a gente. Me dá um toque, sim, a gente afina direitinho e acerta aí. Principalmente também depois, quando tiver jogo, campeonato, passar isso, fica até mais fácil a terça-noite para mim, viu? Fica até mais... Então... Eu falei pra ele, tem um monte de coisa, cara, e terça tem o curso, tem um monte de coisa e tal. E aí eu consegui abrir a brecha. Depois fica até mais fácil, viu? Não, beleza. Se der muita brecha, também na hora que ver, tá todo mundo lá na roda da ESPN querendo entrar lá pra participar da... Olha, eu vou até falar uma coisa pra vocês. Eu não sei com que frequência vocês vêm a São Paulo, não sei como é que é. Mas é claro que agora, com essa questão da pandemia e o pós também não vai ser fácil. Acho que esse ano as coisas ainda vão ser mais devagar e tal, mais restrito, isso essa é a palavra, mais restritas, mas a gente pode combinar. Não, e eu já passei várias vezes na porta da ESPN, ali na Afonso Bolveiro, né? É perto da Afonso, é Piracicaba. É perto da Afonso, é Piracicaba. Eu já passei N vezes ali, muito legal. Quando passar tudo isso aí, quando terminar as restrições também, que vai demorar, né? Além do fim de quarentena, lockdown, tudo, ainda vai demorar um pouco. Mas vai ser um prazer recebê-los. Aí vocês podem acompanhar um futebol na vida. Bacana. Que bacana, já fez uma experiência legal. Mais uma vez, show de bola. William, brigadão, forte abraço, sucesso pra você aí, tudo de bom. E a gente continua te acompanhando, direto, a gente tá ligado, que todo mundo aqui, todos nós somos ligados na ESPN e agradecemos muito a sua participação mais uma vez. Forte abraço, brigadão. É um prazer, obrigado vocês, foi ótimo, adorei. Valeu, pessoal, semana que vem a gente volta, aí nós temos Alessandro, presidente do Conselho Consultivo do Uberlândia, a gente vai, Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte, nós vamos tratar um pouco dessas prévias das eleições, contas do Uberlândia que ainda não foram balanço final do Uberlândia em relação a 2019, e também a parte... depois eu confirmo. Já solta, Edson? Já fala quem é? Solta, claro. É o Messi? Felipe, não, é porque é o Felipe Pansieri. É porque ele já estava com a gente, eu fiquei acanhado, viu, William? É o Felipe Pansieri, da Fox Sports, vai estar com a gente semana que vem. Então a gente vai ter essa oportunidade também de, dentro da fusão ESPN e Fox, a gente está cada dia trazendo... Tá todo mundo no mesmo barco agora. Muito bom. Tá certo. Forte abraço, pessoal. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até... MZNet é muito mais internet. Contrate agora 100 mega e ganhe mais 50 mega. São 150 mega de internet em fibra ótica por apenas R$ 99,90. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Ligue ou chame no WhatsApp
3232-6363. 3232-6363. MZNet, a conexão perfeita para a sua família. Consulte condições. Quer ver sua empresa ou evento emplacar na mídia de forma espontânea? Fale com a Cazi Comunicação, empresa no ramo de assessoria de imprensa, com mais de 10 anos de experiência no mercado. Somos a solução para sua marca ter retorno de mídia. Cazi Comunicação, 34 99106 7698 ou acesse o Facebook da Cazi Comunicação e mande uma mensagem. Comunicação bem feita é investimento. Um comercial bem produzido faz toda a diferença. Lançamento Uberlândia Tour, de 27 a 31 de agosto. Só pra contrariar. Tour 25 anos. Life in Color. Vila Mix Festival. Vila Mix Festival. JF Áudio 10. A sua ideia em boas mãos. Acesse facebook.com/JF Áudio 10. Tempero da Vovó Delivery Marmitex. Peça o seu cardápio pelo WhatsApp 34 997 92 67 72 e aproveite as vantagens. Entregas grátis para o Santa Mônica 997 92 67 72.